Glória a Jesus. Livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e soberano Pai, queremos aqui lhe agradecer pela oportunidade concedida de nos reunirmos neste templo para cultuar o teu santo e precioso nome. Queremos também lhe agradecer pelo dia que o Senhor tem nos dado, agradecer pelos livramentos, agradecer, Senhor, pela escola bíblica de hoje, a lição abençoada. Ó Deus, te agradecer, Jesus, pela vida dos irmãos, pela saúde que o Senhor tem concedido a cada um, e se alguém chegou aqui nesta noite enfermo, que saia daqui curado. Ó meu Deus eterno, e que a tua bênção alcance a todos, pois é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós te oramos, nós te rogamos, te pedimos estas bênçãos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar os hinos da nossa harpa cristã. Vamos convidar aqui a irmã Jucinha, glória a Jesus, irmã Jucinha e a irmã Auricélia, as duas irmãs aqui, para louvar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. Todos os irmãos estão convidados a abrir a boca e louvar a Deus. Afinal, Ele é o dono da vida, é Ele que nos concede o fôlego de vida. E a Bíblia diz, quem tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Vamos começar com o hino de número 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e aos adultos, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face.
número 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais belezas será. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor te é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus, capítulo de número 19. Mateus, capítulo 19, começando pelo versículo 23 ao 30. Mateus 19, 23 ao 30.
Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Convido aqui o nosso irmão Antônio Sobrinho para nos conduzir a Deus em oração. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que habita nos mais altos céus. E rendemos graças, Senhor, nesta noite, em estarmos aqui na Tua casa, Pai, onde viemos, Senhor, nos alegrar na beleza da Tua santidade, Senhor. Abençoa os Teus filhos que aqui já estão. E nesta noite, meu Pai, a Tua igreja, Pai, se alegre na beleza da Tua santidade, Pai. Abençoa os louvores que ainda vai ser entoado, a palavra que vai ser pregada nesta noite, Pai. E nesta noite, meu Deus, nós possamos realmente sentir, Pai, a Tua presença santa e gloriosa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por a grandiosa bondade de Deus, pela sua graça infinita, pelo seu amor incomparável e indimensionável, que tem nos alcançado quando, segundo a Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo, ainda estávamos nós em nossos delitos e pecados. Agradecemos a Deus pela vida de todos que aqui estão, também por aqueles que estão nos assistindo da sua casa. Hoje tivemos a nossa décima lição do nosso primeiro trimestre do ano de 2023, a lição intitulada O Avivamento na Vida Pessoal. E graças a Deus que hoje tivemos aí uma frequência bem próximo da nossa escola antes da pandemia. Tivemos hoje 183 alunos presentes. Louvamos a Deus por isto. Não pude estar hoje na escola devido a um problema de enxaqueca, mas graças a Deus tivemos uma escola muito abençoada. E estudando esta lição na semana, eu gostaria de destacar, eu marquei aqui 2 pontos importantes desta lição. O primeiro ponto que eu quero destacar, ele se encontra no ponto 2, e o parágrafo 3, que é a leitura devocional da Bíblia, que diz assim: o crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, absorver e viver
seus preciosos ensinamentos. Não é só ler, é estudar. Glória a Jesus. E no terceiro ponto, no segundo parágrafo, a vida com o cônjuge. Olha, isso aqui é muito importante, onde diz assim: uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão. Amor e submissão, isso no relacionamento. A demonstração de carinho e afeto. Amor, carinho, afeto, isso é recíproco, de ambos os cônjuges. E ainda, uma comunicação eficiente e atenta. Muitos relacionamentos entram em crise porque falta a comunicação. A comunicação é essencial dentro de um relacionamento. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Irmãos, uma lição desta, assim como as outras, todas são boas, mas isso aqui é muito abençoado, uma lição desta. Tenho certeza que todos que participaram saíram mais crentes, mais desejosos de buscar mais a Deus e ter uma vida particular, avivada pelo Espírito Santo de Deus. Que nós continuemos a buscar a Deus, buscar o avivamento. No próximo domingo, nós vamos estudar a 11ª lição, que será o avivamento e a missão da igreja. O avivamento e a missão da igreja. Vai ser também uma bênção. E eu convido os irmãos para estarem presentes. Quem não veio à escola, quem ainda não é aluno, venha para a escola. Você vai aprender muito. Tivemos hoje também a abertura de mais uma sala. Esta sala é da terceira idade feminina, onde estiveram ali algumas irmãs, inclusive irmãs que não eram alunas da escola, agora já são, e tive notícia que foi muito bom, e esse trabalho ele vai continuar, próximo domingo terá mais, e assim a Igreja do Senhor continuará marchando em busca do conhecimento, do conhecimento de Deus. Que o Senhor abençoe grandemente a nossa escola bíblica, que o Senhor abençoe a nossa direção, todos os alunos, todos os irmãos que fazem a escola bíblica, que o Senhor os abençoe. A eternidade revelará a grandeza desse trabalho. Pode ser que alguém não enxergue agora, mas a eternidade irá revelar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ouvir os conjuntos louvando a Deus. Queremos que cada um louve a Deus com a alma, com o coração, pois estamos aqui para oferecer o nosso melhor ao nosso Deus. Não estamos aqui numa apresentação humana, estamos aqui numa apresentação celestial. É louvor e adoração ao nosso Pai. Cada um nessa noite se preste a prestar o seu culto a Deus, porque culto não é pedir, culto é oferecer. Então ofereça o seu melhor e eu tenho certeza que você será grandemente realizado por ter oferecido o melhor a Deus. Vamos ouvir as irmãs louvando ao nome do nosso Senhor. Logo depois a nossa mocidade também estará louvando. Glória a Jesus. Então as irmãs estão com a oportunidade.
Deus. Mocidade, um momentinho só, viu? Nós vamos ouvir, vamos intercalar entre os hinos uma palavra. E nós vamos começar aqui com a irmã Maria Santana. Irmã Maria Santana vai nos trazer aqui a primeira palavra. Logo depois, a mocidade vai louvar. Glória a Jesus. Depois da mocidade, nós vamos ouvir outra palavra, depois outro hino, e assim nós vamos prestando a Deus o nosso culto, a nossa adoração, ouvindo louvores, ouvindo a mensagem. Glória a Jesus. E eu tenho certeza que todos vão sair daqui alimentados. Glória a Jesus. Nossa irmã Maria Santana está com a oportunidade. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Fico feliz com esta oportunidade, agradeço a Jesus por isso. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmos 91. Louvado seja Deus. Quero compartilhar com a igreja que estes dias estivemos fazendo um propósito de oração com os Salmos 91. E quero compartilhar com a igreja. Nós temos uma irmã ali na Várzea dos Espinhos. Ela aceitou Jesus já tem um tempo e o seu esposo ainda não era crente. E agora está passando por um processo de enfermidade. E hoje estivemos lá à tarde, eu, o pastor Ronaldo e a irmã Ana Fábia, que são ali os pastores da irmã, apelo e aceitou a Jesus como Salvador. Voltamos, eu compartilho com a igreja, porque nós voltamos de lá muito satisfeitos com a obra do Senhor Jesus. É assim que Jesus faz. E nós meditamos no Salmo 91 nesta tarde, e também quero meditar uns minutinhos nesta minha oportunidade de saudação com a igreja. Só alguns versículos. A Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. E todos os Salmos, até o 16, vai falar da proteção que é estarmos abrigadas e abrigados no esconderijo do Altíssimo. Glória a Jesus. Estes Salmos, ele é muito lido, e na casa de algumas pessoas ele é até posto na estante, né, de maneira aberta ou na mesa, como símbolo de proteção. Aleluia. Mas não adianta invocar a proteção de Deus se nós não vivemos a sua palavra. Estes salmos é sobretudo para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Os que tomam a palavra de Deus em seus lábios e que desejam ver a manifestação desta palavra, devem crer no Senhor Jesus. E ali nós estivemos e falamos naquela casa à tarde que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quantas vezes, neste tempo invernoso, nós pegamos uma chuva aí pela estrada e nos abrigamos debaixo de uma marquise ou na casa de alguém, ou glorificamos a Deus quando chegamos em casa e dizemos graças a Deus que deu tempo chegar. Aleluia. Na nossa vida não é diferente. Nós passamos lutas todos os dias. Algumas vezes as lutas amenizam e outras vezes elas se levantam como tempestade ou maré alta. E para onde nós correremos? Para onde nós iremos? Se não for para este abrigo,
Porque muitas vezes o vizinho da direita te socorre por um dia, 2, naquela hora. A sua família te estende as mãos um dia, mas chega uma tempestade que não há quem possa te abrigar. Não há quem possa nos socorrer. Se as pessoas pudessem, nos ajudariam. Somente no esconderijo do Altíssimo nós acharemos pousada, segurança. Tem tempestades que só a mão de Deus para nos socorrer. Há lutas em nossa vida. Há hortes espirituais malignas que somente a mão do Senhor para repreender. Há enfermidades que a medicina com a qual Deus abençoou o homem não pode curar. Somente o nome de Jesus. Glória a Deus. Lá no versículo 16 diz assim: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Este Salmos é muito glorioso. Promete para nós o abrigo, o refúgio e a segurança de um Deus onipotente. Um Deus mais forte do que qualquer abrigo. Aleluia. Nós vimos agora na Síria e na Turquia prédios inteiros com fundações incríveis que vieram ao chão e mataram muitas pessoas. Mas esta rocha que é Jesus, se você estiver abrigado nela, nem o maior terremoto vai derrubar você. Glória a Deus. E eu estou falando isso de maneira espiritual. Nem aquilo que armaram, que projetaram, nenhuma enfermidade pode acabar com você, se você estiver abrigado em Jesus. Mas não é somente um abrigo temporal e para esta vida. Glória a Jesus. É um abrigo eterno. Aleluia. Porque somente o crente, quando passar desta vida, continuará abrigado no esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Esse esconderijo é onde está a nossa fé. Aleluia. E ainda o mais importante do final destes salmos, e lhe mostrarei a minha salvação. O mundo é tão maravilhoso, as coisas que Deus criou, estou me referindo a isto. Mas nada é mais precioso do que a salvação que nós encontramos em Cristo. E esta salvação é só através dele. Este porto seguro, esta proteção, tudo isso é só com ele e mais ninguém. Nenhum outro ser pode lhe dar salvação, nenhum outro. Nem seu pai, nem a sua mãe, nem o seu esposo, nem os seus filhos. Somente Jesus de Nazaré pode trazer esta salvação à nossa alma. Então, nesta noite, eu deixo esta meditação para a igreja. Que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é o nosso abrigo seguro. Ele é quem nos protege. Ele é a nossa segurança. Vamos começar a semana que inicia hoje neste esconderijo. Sabendo que o Senhor é fiel para nos abençoar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
E você que está nos ouvindo, Jesus ele liberta, Jesus ele transforma, Jesus tira o pecador do cativeiro, prepara ele para levar para o céu. Quarta-feira, uma pessoa que veio aceitar Jesus e teve uma manifestação diabólica, mas Jesus repreendeu, porque ele ainda continua sendo o mesmo Deus. O Deus que opera, o Deus que faz milagre, o Deus que repreende o diabo, o Deus que cura de enfermidade. Se você está doente, tem algum problema, confia no Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele. E o mais, o seu problema pode estar incluído nesse mais. Ele tudo fará. Glória a Jesus. Nossa mocidade, louve a Deus com hino, para a glória do nosso Deus. Ele está aqui nessa noite, e Ele ainda opera maravilha, Ele ainda faz milagre, Ele ainda expulsa demônio, e Ele ainda alegra coração triste. Glória a Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar.
Graças a Deus. Nós vamos ouvir o irmão Giovanni. O irmão Giovanni também nos trazendo aqui uma palavra da parte do nosso Deus. Depois nós vamos ouvir as nossas crianças também apresentando o seu louvor a Deus. Glória a Deus. Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de alegria mais uma vez estarmos louvando e adorando esse nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo 44 e 45. Evangelho de Mateus, capítulo 13, apenas 2 versículos, 44 e 45, que diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, e o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e achando, 46, e achando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Somente esses 3 versículos. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Jesus, durante o seu ministério, além de curar, além de limpar os leprosos, além de ressuscitar os mortos, Jesus trouxe muitos ensinamentos a respeito do reino dos céus. Sempre Jesus falava a respeito desse reino que haveria de vir. A própria Bíblia, ou o próprio Jesus vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E Jesus ele não perdia tempo quando se tratava em ensinar a respeito das coisas do céu. Nós vemos capítulo 5 de Mateus, ele ensinando a respeito das bem-aventuranças no Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus vai trazer grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual, para que a gente possa conseguir terminar esta caminhada. E nós vemos aqui, nesse capítulo 13, Jesus falando a respeito das parábolas. Jesus contou muitas parábolas durante o seu ministério. Só nesse capítulo de número 13, ele vai contar 7 parábolas. A gente vê que tem muitas parábolas conhecidas, como a do rico e do Lázaro, como a parábola do filho pródigo, também a do semeador. Mas quando a gente lê essa parábola, essas 2 parábolas que foi lida esta noite, às vezes passa desapercebido da gente. A gente lê e às vezes não entende, não compreende aquilo que Deus quer falar através da sua palavra. Ele vai dizer no versículo 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou. A gente vê que esse homem ele não estava procurando esse tesouro, mas ele achou esse tesouro. E a Bíblia vai dizer que ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo. E Jesus estava ensinando a respeito do reino dos céus, que assim, a gente não está procurando, mas quando a gente encontra, a gente vende tudo quando tem e compra esse grande tesouro, que é o reino dos céus. A gente vê a vida de Paulo. Paulo não estava procurando esse tesouro. A gente vê que Paulo ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E quando ele estava indo para Damasco, levando cartas para prender, seja qualquer fosse que estivesse falando de Jesus, que fosse preso, seja homem, seja mulher. E a gente vê que Jesus de repente apareceu com resplendor sobre ele. E naquele momento ele caiu e uma voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Grandes coisas, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E a gente vê que a partir dali,
Saulo foi transformado. E a Bíblia vai dizer que ele era um vaso escolhido. Ele foi um vaso escolhido para levar a palavra de Deus para os gentios, para os reis de Israel e para os filhos de Israel. E nós vemos que Paulo, ele vendeu tudo quanto ele tinha. Ele deixou tudo que ele tinha, tudo de riquezas, tudo de prazer que desagradava a Deus, ele deixou de lado para poder comprar esse grande tesouro que era o nosso Senhor. E a gente vê também no versículo 45 que o homem procurava pérolas de grande valor. Diferente do primeiro que não estava procurando, esse estava procurando, mas ele também fez a mesma coisa. Ele foi e vendeu tudo quanto tinha para comprar essa pérola de grande valor. E a gente logo entende que para a gente conseguir esse reino, só consegue se vender tudo. A gente vê muita gente querendo servir a Deus, mas quer continuar com a vida antiga. Pastor Carlinhos falou aqui da passagem do jovem rico. E ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para conseguir o reino dos céus. E Jesus disse que ele devia que cumprir os mandamentos. E ele disse, eu faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus disse para ele, agora vá, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Mas ele não quis abrir mão disso para ter esse tesouro. E nós que estamos aqui, talvez você não estava procurando, mas um dia você encontrou esse grande tesouro. E talvez um dia você estava procurando essa pérola de grande valor, e você encontrou essa pérola de grande valor, mas você pegou, vendeu tudo quanto você tinha para poder comprar algo muito maior, que é o reino dos céus. E nós vemos também um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava saber quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas ele procurava essa pérola de grande valor. E quando ele encontra Jesus, diante daquela multidão, ele sobe naquela árvore, e Jesus diz, desce, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E ele disse grandes verdades para Jesus, daquilo que tinha acontecido na vida dele, daquela conversão que tinha acontecido na vida dele. Ele disse que se ele tivesse defraudado alguém, ele devolveria 4 vezes mais. E a metade do que ele tinha, ele ia dar para os pobres. Jesus viu arrependimento no coração de Zaqueu. Jesus viu que aquela vida havia se transformado. Jesus viu que ele tinha pegado, ele estava procurando essa pérola. Ele vendeu tudo quanto ele tinha e comprou essa pérola de grande valor. E logo nós só conseguimos isso, meus irmãos. A Bíblia diz que aquele que quiser seguir a Jesus deve negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz dia após dia e seguir a Ele. Não tem como você comprar essa pérola, você conseguir esse grande tesouro se você não vender tudo. Se você não renunciar a si mesmo. Se você não deixar os seus vícios. Se você não deixar os seus prazeres mudando, se você não deixar aquilo que desagrada a Deus, você não vai conseguir comprar essa pérola de grande valor e esse grande tesouro. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Olhe, meus irmãos, que bênção, como a própria Bíblia, ela se interpreta, né? Veja aí como tem tudo a ver o texto que nós lemos. Jesus, ele disse, aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de filho, de mulher, de terras. O que é isso? Está expresso nessa parábola, dessas 2 parábolas que o irmão leu. Vender tudo para adquirir o grande tesouro. Muitas pessoas acharam já esse tesouro. Muitas pessoas já encontraram esse tesouro. Só falta se dispor de tudo, que representa aí o pecado. Tudo aquilo que não agrada a Deus para adquirir esse tesouro. Quer ter o tesouro, mas não quer se dispor do que tem, do que possui. É preciso se dispor do que possui, que aí é o pecado, é o mundo com
com todas as suas bagagens, é deixar tudo isso para lá, para adquirir esse grande tesouro. Glória a Jesus. Para a nossa salvação, Deus fez a sua parte enviando Jesus. Jesus fez a sua parte concretizando o plano. Só falta agora você, meu amigo, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, fazer a sua parte. Glória a Jesus. Abandone o mundo, abandone o pecado e tome posse desse tesouro que é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir as crianças louvando a Deus, as crianças de Jesus louvando a Deus, e nesta oportunidade serviremos ao Senhor com as nossas contribuições. Convido aqui o nosso irmão Ademir Júnior para vir fazer a oração. Glória a Deus. E depois as crianças louvam ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos nesse momento, Pai, agradecer-te pela Tua presença neste lugar. Pai amado e querido, nesse momento, Senhor, entra, meu Pai, com providência na vida dos Teus filhos, diante das suas necessidades, Pai. Abençoa os ofertantes, os dizimistas da Tua casa, Pai, que venham ser prósperos, meu Pai, na cura, na saúde, que venham ser prósperos nos seus trabalhos, Pai, para ajudar, meu Senhor, em o nome de Jesus, no mantimento da Tua obra, Pai. Há uma necessidade para manter missionários, as igrejas, os Teus evangelistas, Pai. Então, Senhor Deus, Tu és o Deus que supre as necessidades, Pai. Eu abençoo o ofertante e o dizimista da Tua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. As crianças de Jesus são da igreja com a paz do Senhor, amém? Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria, tentando meu barquinho afundar. Meu barquinho velejando de mansinho, meu barquinho velejando pelo mar. Veio a tempestade com toda a sua fúria,
Deus. O irmão Jário está avisando para os alunos do curso que quem não pegou o módulo, procure aqui na secretaria, receba o seu módulo, que amanhã nós teremos aula. Glória a Jesus. Nós vamos ouvir outra palavra agora pelo presbítero irmão Rogênio Rodrigues. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus e exaltamos a Ele pela beleza da sua santidade. Quero, então, somente ler aqui com a igreja 2 versículos da palavra do Senhor. No capítulo de número 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Vamos ler o versículo de número 14 e também o versículo de número 20. Glória seja dado ao nome do Senhor. Capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Louvamos e exaltamos a Deus pelo privilégio de cada um de nós, ter tido este encontro com Jesus. Sabemos, pela luz da Bíblia Sagrada, glória a Deus, que não foi nós que achamos a Cristo, mas foi Cristo que nos encontrou, que foi ao nosso encontro e nos salvou. Glória a Deus por isso. Quando Paulo vai falar, no versículo de número 14, ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. E é uma verdade, o apóstolo Paulo tinha muita razão quando assim ele falava, porque à luz da Bíblia Sagrada nós temos o conhecimento do que foi o apóstolo Paulo antes de conhecer a Cristo, os atos que ele cometia contra a noiva do Cordeiro. Mas ao prove a Deus um dia encontrar-se com ele e o salvou e o resgatou da sua vã maneira de viver. Assim podemos dizer que cada um de nós também andava como Paulo, desgarrado, fazendo aquilo que não agradava a Deus, mas um dia o Senhor nos encontrou, glória a Deus, nos perdoou, nos resgatou, glória a Deus, e podemos falar como Paulo falou aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 15, ele diz: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Glória a Deus, nós não devemos nos vergonhar, não ter vergonha deste Evangelho que é tão precioso, pois foi pelo poder de Jesus, pelo seu ato que nos constrange, que ele nos salvou. Pela sua morte na cruz do Calvário, ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Glória a Deus. E nos constrange de uma maneira, irmãos, que muitas das vezes nós, com nossos atos, mesmo sendo servos do Senhor, nós temos uma consciência que às vezes fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Mas há dentro de nós um espírito, algo que nos comove, algo que faz com que nós nos arrependa e venha pedir misericórdia ao Senhor, porque o amor de Cristo nos constrange. Quando nós olhamos lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, a Bíblia vai dizer: pode uma mulher esquecer do filho que cria, pode ela esquecer do filho do seu ventre, mas a Bíblia diz: todavia eu não me esquecerei de vós,
Por um momento nós podemos até nos esquecer que temos um Senhor, mas o Senhor não se esquece de nós. Ele está conosco todos os dias. Ele diz: todavia eu não me esquecerei de vós, eis que vos tenho gravado na palma das minhas mãos. O meu e o teu nome está gravado nas palmas da mão do Todo-Poderoso. Aleluia. Ele ainda diz mais: glória a Deus, eis que os teus muros estão diante de mim. Ele está dizendo que onde nós vamos, por onde nós andamos, Ele está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Glória a Deus. É um amor que nos constrange, meus irmãos. Quando nós olhamos, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer que nós estávamos fracos em nossos delitos e pecados, mas Cristo morreu por nós. Nós ainda estando fracos, Ele morreu por nós. Aleluia. Ele morreu por cada um de nós. Aleluia. É um amor que nos constrange. Quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo de número 2, versículo de número 5, ele vai nos exortar e dizer para cada um de nós que nós tenha o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Sentimento de amor, sentimento de misericórdia. Ele não teve, irmãos, por usurpação ser igual a Deus, não se engrandeceu por ser Deus, aleluia. Ele se humilhou chegando à forma de homem, e em forma de homem se humilhou mais ainda, até a morte de cruz, para nos dar o direito de estarmos aqui hoje. E se nós estamos aqui hoje, foi por causa do amor de Cristo Jesus, e devemos cultuar Ele com alegria, glorificando, bendizendo, entregando o seu culto racional nessa noite, aleluia. E o motivo de nós estarmos aqui é por causa do amor de Cristo. Ele nos constrange, irmãos, que Ele morreu por todos nós, aleluia. E se Ele morreu por todos nós, diz a Bíblia que todos morreram, e nós devemos ter esta consciência que nós devemos estar morto para o mundo, mas vivo para Cristo Jesus, andando com Ele, aleluia, nos alegrando com Ele, aleluia, dando sempre a primazia em tudo nas nossas vidas, para aquele que é merecedor de honra, de glória e de todo louvor. Só Ele merece. Quando o apóstolo Paulo vai escrever esta segunda carta, ele já tinha escrevido uma primeira carta à igreja de Coríntios, chamando a igreja de Coríntios a uma responsabilidade muito grande, exortando a eles, para que eles viessem ter a plena consciência do que eles eram, do que eles representavam, para que eles viessem se examinar, descer, se humilhar, porque na primeira carta ele vem exortar a igreja que estava desordenada, e uma igreja que anda desordenada, que não é ensinada, que não é exortada para entrar nos parâmetros de Cristo, ela não chega no céu. E a vontade de Deus é que essa igreja, como a igreja de Coríntio, que ele comprou e pagou com sangue na cruz do Calvário, é que se encontre com um dia lá no céu. Porque a Bíblia diz que ele vem buscar um povo seu. Quem é povo de Cristo aqui, vai glorificando, vem buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. E a igreja de Coríntios não estava com boas obras. Quando nós olhamos no capítulo de número 5 da primeira carta, Paulo vai dizer, aleluia, vai escrever, exortar eles, que diz que tinha fornicação tal, que nem os ímpios faziam.
ele vai dizer que os filhos estavam se deitando com as esposas dos pais. Ele vai dizer que a jactância daquele povo estava muito ruim, os feitos dele. E ele diz, olha, eu quero dizer que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Ele exorta a igreja, e é necessário, irmãos, muitas das vezes. Quando ele vai falar no capítulo de número 11, vai falar acerca da Santa Ceia do Senhor, que estava também fora dos parâmetros de Cristo. Aleluia. É necessário nós ter o conhecimento de que nós temos que andar pelo caminho da santidade. Quando nós olhamos no capítulo de número 14 da primeira carta, o apóstolo Paulo vai falar da ordenância no culto do Senhor, de como nós devemos cultuar ao Senhor, dar o devido culto. Aleluia. Tudo isso, irmãos, para a edificação, para a santificação de um povo escolhido. Nós somos o povo mais privilegiado desta terra, porque nós temos uma vocação santa. Somos chamados por Cristo Jesus. Ele perdoou nossos pecados. O profeta Isaías vai dizer que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Quem aqui tem paz? Aleluia. Porque o Senhor nos dá a paz e Ele não dá como o mundo dá. No mundo nós temos dificuldade, a Bíblia diz, Jesus falou, o apóstolo João registrou que nós teríamos aflições, mas ele mandou nós ter ânimo no dia das aflições, porque o Senhor venceu. E se nós crer, aleluia, andar como Ele quer que nós andemos, nós também venceremos, aleluia. E ele diz mais, para nós andarmos em novidade de vida, porque nós remos para o mundo. Mas ele escreve aos Efésios no capítulo 2, ele vai dizer que ele nos vivificou, aleluia. Cristo nos vivificou, aleluia. Andávamos mortos, aleluia, mas ele nos vivificou, e só os vivos glorificam a Jesus nessa noite. Ele chama o povo a uma responsabilidade muito grande, meus irmãos, para nós nos examinar e nós ter consciência do tamanho da responsabilidade que temos. Glória a Deus. Quando ele vai dizer, irmãos, que ele nos deu, nós, aqui no versículo 17, ele diz que nós devemos ser novas criaturas. Nossos atos, nossos feitos devem ser mudados a cada dia. Aleluia. Para nós ter agora, irmãos, uma nova vida. E ter o conhecimento, irmãos, do tamanho da responsabilidade, ele deixa aqui no versículo 20. Glória a Deus. Ele vai dizer que nós temos aqui o ministério, irmãos, da reconciliação. Ele vai dizer que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Todos nós temos conhecimento do que significa e o que é um embaixador. Um representante de um país em outro país, ele representa a sua nação. Mas nós somos privilegiados porque Deus escolheu uma igreja em toda a terra, em todas as nações do globo terra, não para representar uma nação terrena, mas para representar uma nação santa, aleluia, um povo escolhido, um povo peculiar. Nós somos representantes de Deus nesta terra, meus irmãos, e nós devemos, irmãos, crer, ler a palavra, orar, pedir o discernimento, porque nós somos um povo muito especial. Porque quem nos escolheu, quem nos chamou, quem nos deu esta responsabilidade, quem nos outorgou este poder, não foi o homem natural, não foi o presidente da república, não, foi o Senhor de toda glória, o Rei dos reis, o Senhor de toda a terra. Alabaxei. Foi o Senhor de toda a terra, irmãos, que nos escolheu. Aleluia. Ele nos escolheu, e nós podemos até dizer, muitas das vezes, dependendo da situação, da circunstância do dia,
Nós podemos dizer, irmão, você pode até falar isso, porque você não conhece o meu dia, a minha vida, pelo que eu estou passando. Mas eu quero te dizer que a luz da Bíblia, aleluia, se você meditar nesta palavra, examinar as sagradas escrituras, glória a Deus, assim como a igreja nos dias de hoje, Deus sempre teve os remanescentes fiéis, os representantes dele, homens, que a Bíblia vai dizer no capítulo 11 da carta aos Hebreus, que esta terra não era digna que eles andassem por ela. Se nós observar, quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 50, a Bíblia vai dizer, falar ali dos relatos de um homem por nome de José. Foi abandonado pelos seus irmãos ainda jovem, vendido, entregue aos inimigos. Ele passou pelo deserto, caiu no Egito, mas ele foi vencedor. Foi para o cárcere, mas lá onde ele botava as mãos era abençoado, porque ele era representante do Senhor. Aleluia. Foi humilhado, foi sofrido, mas em tudo Deus deu bênção, em tudo Deus lhe deu vitória. Ele era um autêntico naquele tempo representante do Deus Criador. E o bom que eu vejo naquele homem é que quando ele chegou a ser o governador, aleluia, abençoar a sua família. Jacó, seu pai, faleceu, agora os seus irmãos sabia do que tinham feito a ele, mas ele representava a Deus e não guardava rancor. Aleluia. E se nós somos representantes de Deus, nós não podemos guardar rancor dos nossos irmãos. Não, se o irmão cometeu algo contra você, perdoe, ore, aleluia, seja santo. Você, eu, nós, essa igreja é representante de um Deus que nos ama e o amor dele nos constrange. Os irmãos, quando souber disso, agora José, agora ele vai cobrar. Ele vai cobrar o que nós fizemos com ele e mandar os seus servos. O vosso pai pediu para que perdoasse os nossos delitos, porque eles temiam. Mas aí José disse assim, a Bíblia diz que José falou para ele, disse assim, porventura estou eu no lugar de Deus? Isso é um autêntico representante, irmãos, que não quer tomar o lugar de Deus, não, de maneira nenhuma. Ele diz assim, todavia vocês fizeram mal contra mim, mas eu quero dizer que o Deus que eu sirvo tornou o mal em bênção. Glória a Jesus. E ali ele foi mais do que vencedor e botou seus irmãos no melhor do Egito. Oh, coisa boa é quando serve a serva de Deus toma a posição de ser servo de um Deus poderoso. Aleluia. Passa por luta, passa por dificuldade, mas vence. Aleluia, porque o Senhor é com ele. Quem tem ele, ela, essa igreja gravada na palma das mãos é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Independentemente da situação, você é representante do Senhor dos Senhores, do Rei de toda a terra. Quando nós olhamos, nós vamos ver também Daniel, muito conhecido, representante de um Deus poderoso. Daniel venceu o reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, agora estava lá no rei Dário, foi jogado na covas dos leões. Ele poderia perder a vida, aleluia, poderia perder ali o seu legado naquele rei, mas ele não perdeu a comunhão com o Senhor. Ele era representante do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que lá na cova dos leões ele poderia ser bem sucedido como foi, porque ele servia a um Senhor que tudo pode. Dependente da minha situação, eu quero dizer que se você estiver conectado com o céu, se essa igreja andar como Jesus quer que ande, aleluia, nem cova dos leões, nem fornalha quente, aleluia, nem o Egito, nada pode prender esta igreja, porque ela tem o dono. Aí Daniel, o rei Dário, de manhã triste, Daniel,
Olha como é a forma de um verdadeiro representante do céu na terra. Daniel, porventura, o Deus que tu serve, será se nas nossas dificuldades, meus irmãos? Será se nos momentos de dificuldade? Será que o mundo vê esta igreja e diz: o irmão, a irmã está passando por luta, mas eu quero dizer que ele serve um Deus. Deus vai dar vitória, aleluia, pois foi isso, o representante de Deus naqueles dias, aleluia, estava na cova, ele não estava em cima, ele ainda estava lá embaixo, e o rei diz: Daniel, o Deus que tu serve, porventura, pode te livrar? Aleluia, e ele diz: vive o Senhor, meu rei, que fui achado inocente, não cometi delito nenhum diante de meu Deus, também nem cometi diante de ti. Glória a Deus. Ele saiu dali para ser um dos maiores, aleluia, na Babilônia. Independentemente do lugar que nós estivermos, se nós andar como Cristo andou, Ele tiver cada um de nós gravado na palma das suas mãos, em tudo esta igreja será vitoriosa. Data vista também, irmãos, podemos falar da profetisa Hulda, embaixadora, serva, profetiza, nos dias de Josias, se não me falha a memória, aleluia, o rei que reparou a casa de Deus, aleluia, mas tinha por Deus ali uma sentença contra o povo escolhido, porque tinham desobedecido. Naqueles dias, quando encontraram o livro do Senhor, nenhum dos profetas, o sacerdote, nenhum, pôde dar a resposta que o rei queria. Mas quando falaram para o rei, mandaram ele ir às partes baixas de Jerusalém, pois ali tinha uma profetisa, uma mulher da tribo de Assé, que ela era representante de Deus naqueles dias. Glória a Deus, ela estava nas partes baixas, o esposo dele cuidava das vestimentas real. Glória a Deus, e aquela mulher deu a resposta de paz àquele rei, aleluia, porque aquele rei, aleluia, se humilhou, buscou ao Senhor. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação. E aí veio a sentença, e aquela mulher cheia de Deus diz assim: diz para o rei que me enviaste vocês, que realmente a sentença está determinada, mas como ele se humilhou diante de mim, este mal não vem nos dias dele. Enquanto ele não for recolhido com seus pais, este mal não vem sobre a terra. E nós também, irmãos, tem esta promessa como representante de Deus nessa terra. Se nós nos humilhar, buscar ao Senhor, o mal está determinado sobre toda a terra. O dia do Senhor virá, mas se nós for fiel, se nós for humilde, não acontece nos nossos dias, nós seremos recolhidos em paz. Quem crê, diga glória a Jesus. Porque o Senhor vem buscar um povo seu, zeloso, de boas obras, e nós precisamos de estar preparados. Descer, irmãos, na presença do Senhor, significa muito. Buscar a face do Senhor, significa muito. Pode até o mundo achar loucura, mas para cada um de nós é poder de Deus. No dia do Senhor, nós devemos ouvir o toque da última trombeta nesta terra, subir para o céu, regozijar com o Senhor, e o mal que está determinado, fica para o homem ímpio, mas a igreja tem uma promessa, só quem tem a promessa aqui, glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus, amém. Um dia tudo irá findar, um dia Jesus, Ele voltará, um dia assim, minha
mim bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar, um dia eu voarei. De asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Cante com alegria: estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei, e face a face então verei a Jeová. A gravidade eu vencerei, e face a face então verei a Jeová. Irmão Jairo lendo aqui o rodízio dos trabalhos da semana. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero ler aqui o rodízio dos trabalhos da semana, 6/3 a 12/3 de 2023. Nós temos aqui consagração de 8 às 10 da manhã, no caso amanhã, segunda-feira. Oração do departamento infantil às 17 horas. Às 18 horas nós temos oração da Omadeg. E às 19 horas nós temos oração aqui no templo, com os obreiros de toda a igreja, dirigido pelo diácono Luciano Francisco. No mesmo horário, às 19 horas, nós temos a aula do nosso curso teológico. Você que é aluno, tanto da classe do básico, médio ou avançado, você deve estar amanhã para participar de mais uma aula. Lembrando que são 5 aulas por módulos, sendo que nós estamos tendo aula presencial apenas 3, né, das 5. Então, é muito importante que o aluno não falte, porque você pode ter problemas, né, e... Assim, exatamente, com a carga horária, né? Então, é importante que você esteja amanhã presente. Inclusive, tem aluno que ainda nem pegou um módulo. Eu gostaria de pedir que você nos procure após o culto, para que possamos repassar o seu livro. Terça-feira, nós temos culto campal no sítio Guarani, às 19 horas. Os dirigentes desse culto, os auxiliares Manuel Oliveira, Raimundo Penha e o diácono Luciano Francisco, pedimos aqui a cooperação da igreja, tanto em oração, como também se fazendo presente ali naquele trabalho de evangelismo. Quarta-feira, os irmãos e irmãs, principalmente as irmãs,
fique atento para este comunicado aqui de quarta. Nós temos um culto aqui, público, dirigido pelo Departamento de Senhoras. O pastor daqui a pouco vai estar reforçando. Esse culto começa às 19 horas em ponto. E também queremos pedir a atenção dos porteiros. Houve aqui uma mudança e nós queremos pedir a atenção dos nossos porteiros, como vai ser um culto festivo, em que todo o Departamento de Senhoras, como toda a igreja está convidada, também estará presente aqui as senhoras das congregações, então é importante termos um número maior de porteiros para atender a necessidade da igreja. Então, os porteiros de quarta-feira, o diácono Jorge, Luciano Francisco, louvado seja Deus. Voltando aqui os porteiros de quarta-feira, o diácono Jorge, diácono Luciano Francisco, auxiliares Caetano, Raimundo Penha e Antônio Alves. A pregadora do culto de quarta-feira é a irmã Cleide Lima. Nós temos as irmãs também que estarão cantando, louvando ao Senhor, a irmã Missirlene, ali da congregação em Santo Antônio dos Camelos, a irmã Clívia e a irmã Marta, ali da congregação da Cruz das Almas. Quinta-feira, às 19 horas, nós temos o círculo de oração. Após às 22 horas, nós temos oração com os varões, aqui dirigido pelo diácono Célio, Giovanni e Raimundo Penha. Sexta-feira, nós temos o culto de doutrina, dirigido pelo pastor da igreja, o pastor Carlos Alberto, às 19 horas. Os porteiros de sexta, o diácono Célio, filho, Giovanni, Raimundinho e auxiliar Elionai. Sábado nós temos o evangelismo e culto na feira, a partir das 9 da manhã. E à noite, às 19 horas, culto do departamento infantil. Culto de crianças dirigido pelo departamento infantil. Os porteiros de sábado, diácono Jorge e auxiliar Manuel Oliveira. Domingo, nós temos a nossa escola bíblica de 8h30 às 11 da manhã. E à noite, culto público dirigido pelo pastor da igreja, pastor Carlos Alberto, às 19. Os porteiros de domingo, Célio Filho, Giovanni, Raimundinho, Elionai e auxiliar Caetano. E reforçando, os irmãos não esqueçam, aluno do curso teológico, amanhã nós teremos aula. Você que não pegou ainda o seu módulo, nos procure após o culto. E você que ainda não retornou para a sala da escola bíblica dominical, nós estamos lhe aguardando. Deus abençoe. Meus irmãos, só reforçando aqui, quarta-feira será um culto festivo de agradecimento a Deus, de ações de graça, pelo Dia Internacional da Mulher. Vai ser um culto festivo, estará as representantes das nossas congregações, um grupo representando, porque não vem todas. E toda a igreja está convidada a estar aqui, vai ser uma festa. Só quero lembrar os irmãos, homens, que as irmãs elas vão ter aí umas lembrancinhas, mas é para as irmãs. Se não chegar até você, não se preocupe não, a festa é delas. Nós vamos só estar aqui juntamente com elas, adorando a Deus e agradecendo a Ele pela vida da mulher, um ser tão importante na face da terra, Glória a Jesus. Então, meus irmãos, grande culto quarta-feira, toda a igreja aqui em nome de Jesus. Quero pedir oração pelo nosso pastor João da Costa Melo, quero pedir oração aqui, um pedido do nosso irmão José Ferreira, não pôde estar hoje no culto, por causa da doença do seu pai, está enfermo, e ele nos mandou uma mensagem pedindo oração, peço a oração da igreja por ele, peço oração também por mim, estou aqui, mas não estou bem, problema de enxaqueca de ontem para cá, e amanhã preciso viajar, atendendo aí um convite da convenção, e peço que os irmãos orem por nós. Tem também aqui um pedido de oração pelo irmão Caetano, que está completando mais um ano de vida. Onde está o irmão Caetano? O irmão Caetano se dirige aqui à frente, em nome de Jesus.
Glória a Jesus, é um pedido aqui da sua digníssima esposa ali, a irmã Diana, toda sorridente. Glória a Jesus, e assim mesmo, irmã, é desse jeito que se faz. Tem mais alguém aniversariando? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Circular aqui o sangue, né, para a gente sair para ir para casa em nome de Jesus. Se o irmão Jário está pedindo também oração pela sua mãe, a irmã Rosália, e a sua sogra, a irmã Amélia. Glória a Jesus. O irmão Domingo avisa que sábado próximo, à tarde, a partir das 14 horas, tem um evangelismo ali no bairro Lagoinha, e à noite um grande culto de varões, ali naquela congregação. Todos estão convidados, varões, varoas, glória a Jesus, todos estão convidados em nome de Jesus. Os irmãos querem parabenizar nosso irmão Caetano, obreiro da casa do Senhor, por mais um ano de vida. Vamos, diga comigo, irmão Caetano, parabéns, que o Senhor te abençoe, te concedendo muitos anos de vida e sempre a alegria de trabalhar na obra do Senhor. Saiu fraco, viu? É o último desejo aí, né? Mas Jesus sabe todas as coisas, é o desejo do coração dos irmãos. Só faltou assim força para verbalizar. Glória a Jesus. Que Deus abençoe nosso irmão Caetano. Tem mais pedido de oração? Muito bem. Graças a Deus. Então nós vamos orar. Nós queremos convidar aqui o nosso irmão José Penha. Irmão José Penha, orando aqui pelo irmão Caetano, apresentando a Deus estes pedidos de orações, que o Senhor ajude a cada um, e quero desde já, desejar aos meus amados irmãos uma semana de paz. Pessoal da igreja, na paz do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra que já ouvimos nessa noite, Senhor. Abençoa teus servos que aqui estiveram presentes, abençoa aqueles que não puderam, Senhor, toma cada um nas tuas mãos. Deus Santo e Justo e Poderoso, também nós te pedimos, Senhor, para o teu servo, que aqui completa mais um ano de vida. Toma ele em tuas mãos, Senhor, abençoa poderosamente, que ele esteja firme na obra, Senhor. Deus Santo e Poderoso, toma a tua igreja em tuas mãos, e tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, e esse que todos que pedem oração, Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos os servos de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê assim, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos. Irmão Caetano, parabéns. O Senhor te abençoe cada vez mais.